ter uma base científica, ter um estudo por trás. E só para me apresentar, eu sou a Sofia, que é um sistema operacional com fala e inteligência artificial. Eu sou quase mestre em computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho MBA em segurança de dados pela USP e eu sou tech lead no PEC Advogados. De formação, eu sou tanto matemática quanto advogada. Me formei em direito também, por incrível que pareça. E vamos lá, pouco importa sobre mim. Vamos para a parte que interessa. O que é o aleatório? Eu acho que muito quando a gente fala de aleatório, a gente confunde muito com chance. Então, quanto menos chance algo tem de acontecer, mais a gente fala que é aleatório. Então, acabou de entrar um carro aqui de uma bebida de energético do nada. Isso aqui a gente chamou de aleatório. Por quê? Porque ninguém estava esperando, ou tinha poucas chances disso acontecer e o carro está ali parado, simplesmente do nada. Então, no dia a dia, a gente usa muito no coloquial o aleatório como algo que a gente ou achava que tinha uma chance baixa de acontecer, ou trabalha muito com a incerteza. A gente achava que não podia acontecer. Na verdade, essa parte da relação com a aleatoriedade, com a chance, está muito associado com Common Place Theory. Por que eu estou falando isso? Porque o que é aleatório? Bicho, o aleatório é aleatório. A gente não sabe exatamente o que é o aleatório. Existem discussões muito grandes dentro da parte de estatística, filosofia, computação e afins do que seria o aleatório. Mas o meu favorito é que o aleatório não existe. Para quem está curioso de como isso vem, se chama de O principal que fala isso é um estatístico chamado Bruno De Finetti. É um estatístico italiano, teve um trabalho muito legal, porque ele era um probabilista cujo principal trabalho foi probabilidade não existe. O cara simplesmente é um probabilista que falou, isso não existe. E faz um certo sentido quando a gente fala que o que é aleatório não existe. Isso porque... Oi. Se a gente for olhar um pouquinho para a parte da física clássica, ela vai falar do determinismo. Então, tudo que a gente tem uma mecânica determinada. Então, por exemplo, o movimento de uma ave é determinado, ela parte do ponto A ao ponto B. Ela vai passar, por exemplo, por alguma coisa da qual a gente não sabe, um incerto. Mas não é aleatório. A visão da física clássica, e também como a gente vai pensar, por exemplo, numa questão determinística dentro da estatística, é que assim, é aleatório porque eu não conheço as variáveis. Isso é um pouco estranho quando a gente vai pensar, porque a gente fala assim, a probabilidade de tal coisa acontecer é de 0,7. Sim, cara, baseado naquilo que você conhece. Exemplo básico, você se interessou por alguém, você está interessado por alguém e você acha que essa pessoa não gosta de você. Aí qual que é a tua probabilidade na tua cabeça de você sair com essa pessoa? 0,3. Porque ela conversou contigo, respondeu no WhatsApp, tem um interessezinho, mas assim, você não tem noção. Esse mesmo cenário, para uma pessoa, por exemplo, que sabe que essa pessoa gosta muito de você, mas tem vergonha de falar com você, sobe para 0,7. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é que a aleatoriedade, na verdade, e isso aqui, lembrando que é um ponto de vista, uma das correntes filosóficas que tem, tá? A gente pode falar isso aqui totalmente ao contrário, a gente está seguindo numa corrente filosófica. É que a aleatoriedade está ligado com o incerto. Quanto mais variáveis eu sei, menos aleatório é um evento. Então, por exemplo, se eu sei de tudo, nada é aleatório, monstro de Laplace, na parte estatística. Claramente, a gente não tem como computar tudo que é variável. Imagina, por exemplo, qual que é a chance de um avião cair aqui agora. Aí você vai falar, meu, aleatório. Pô, eu posso calcular... Os aviões estão decolando agora pela região que estão passando, posso calcular o vento, posso calcular, sei lá, o piloto passar mal, eu tenho um monte de variável que eu não tenho capacidade, seja humana ou seja computacional, por enquanto, de calcular e ter o resultado. Por isso eu formo o que é aleatório. Então, nesse sentido, a física clássica vai falar muito pra gente nesse ponto. Algo só é aleatório porque somos incapazes de calcular todos os eventos. E, além disso, tem um fator muito importante que é a aleatoriedade, ela é subjetiva. Justamente pela capacidade de conhecimento que eu tenho. A gente descarta, muitas vezes, claro, no mundo ideal, que a gente tem um resultado probabilístico limpo. Não era para ter uma subjetividade. Mas alguém aqui é cientista de dados? Alguém é cientista de dados, matemático, estatístico? Quando a gente vai fazer um cálculo de probabilidade, a gente tem que pensar nas variáveis.
a gente tem que pensar. Existe uma coisa dentro da parte de ciência de dados que é engenharia de feature, que é entender o que é importante dentro de um dataset. Ou seja, passa pelo crivo de alguém. Sempre vai ter algum tipo de subjetividade, mesmo quando não era para ter algum tipo de subjetividade. Isso é inerente do ser humano. E tem também a questão do determinismo num sentido mais clássico, que é, eu tenho um dado não viciado, jogo para cima, qual que é a probabilidade de cair o número 4? 1 em 6. Número 5, 1 em 6. Eu tenho um circuito fechado. E aí a típica pergunta que tem quando a gente fala de aleatório é, e a física quântica? E o computador quântico? Na visão que a gente tem hoje, a computação quântica se entraria a algo que seria um aleatório, num sentido de eventos inexplicáveis. Aí sim a gente falaria, putz, tem um evento que eu não consigo explicar. E tem uma corrente também que fala o contrário, que seria possível calcular tudo que é estado. Então aqui sim a gente poderia falar, putz, a partir daqui vai começar a ter um evento quântico que é de fato totalmente previsível e não pode ser explicado por lei determinística. Mas isso é algo que a gente está pensando num step secundário. Lembrem-se que a gente está tendo uma grande revolução quântica acontecendo, tem a computação quântica agora, mas não é algo que está acessível no nosso dia a dia ainda. Todo mundo aqui, eu acho que ninguém senta aqui na frente do computador quântico e faz cálculo. Nós temos conhecimento, isso aqui é importante a gente saber que existe, mas não é algo que ainda determina os cálculos que a gente tem no dia a dia, seja cálculo de aleatoriedade, seja um algoritmo por trás comum que a gente tem, por exemplo, em um jogo online ou em qualquer coisa de criptografia ainda. E voltando na questão dos vieses humanos, agora já pensando um pouquinho de como as coisas são determinadas, vocês aqui, eu imagino que alguns de vocês desenvolvam, que alguns de vocês tenham ali o dia a dia. Se você é um front-end, você trabalha com design ou alguma coisa do gênero, você escolhe uma paleta de cores. Tem uma determinação, claro. A empresa usa a paleta de cor roxa, mas você escolhe aquilo que te parece mais cabível naquela circunstância. Você vai criar um banco de dados, você escolhe como fazer a conexão, você entende como as coisas estão relacionadas. A subjetividade sempre vai voltar. Uma coisa que me incomoda muito é quando fala, a gente tem um dataset aleatório. Mas eu escolhi. Não é tão aleatório assim. Alguma coisa tem. Então, por exemplo, eu inventei que a relação do dígito final do minuto do nascimento de alguém está relacionado com sua renda. Um negócio que parece totalmente distante. E aí eu decido que eu vou analisar as pessoas que nasceram no minuto com o final 7. É aleatório? Não, não é. Porque eu escolhi. Eu tenho um viés. Eu posso escolher o número 7 porque eu gosto do número 7, porque acho que é um número legal, não o meu número da sorte. Minha mãe nasceu no número dia 7, por exemplo. Então, eu não tenho um processo de escolha aleatório. Nada passa por um processo de escolha aleatório. Quando a gente fala, essa base não é enviesada, ela é. O que significa que essa base é um pouco menos enviesada por algum motivo. Por quê? Talvez eu juntei 30 pessoas para escolher e aí eu vou misturando um pouco mais. Mas cada pessoa tem seu viés. Então, assim, isso aqui não é enviesado? É. A diferença é como a gente faz uma engenharia reversa para poder chegar nesse viés. Escolha humana é sempre baseada em experiência prévia. Então, uma coisa que eu achei muito legal, e aqui juntando com o forçar ser aleatório, que no meu artigo, a gente pegava um grupo de números que foram gerados aleatoriamente, com aspas, por máquina, e números que eram gerados aleatoriamente por pessoas. As pessoas se forçavam a ser aleatórias. Se a gente pensa num número de 1 a 10, a distribuição tem que ser normal. Ou seja, todos os números têm a mesma probabilidade de serem escolhidos, se é algo realmente aleatório. As pessoas faziam questão de não repetir número. Então, quando a gente colocou numa distribuição para compreender, as pessoas se forçavam. Se elas já escolheram um número, elas não escolhiam de novo. Ou elas escolhiam números com uma distância muito grande. Então, eu escolhi o número 1, então agora eu vou escolher o número 9, para dizer que foi aleatório. As pessoas tinham uma consciência daquilo que elas têm como aleatório, que seria algo perdido, mas na verdade elas estavam emulando algo totalmente consciente. E a gente caiu numa contradição. Então, na verdade, quando a gente estava tentando ser aleatório, a gente sabia exatamente o que estava acontecendo. E um ponto que eu acho importante de colocar da questão de aleatoriedade, eu gosto muito da Odisseia de Ulisses.
Então, a gente tem uma historinha, o Ulisses vai, e na hora que ele volta, ele decide passar para voltar para Ítaca, ele decide ir, não pela rota mais segura, que seria uma rota que ele passaria tranquilamente, chegaria em casa aos braços de Penélope. Ele decide passar pelo canto das sereias. E eu acho muito legal isso, porque é um bom simbolismo daquilo que é e não é aleatório. Porque a gente para pensar, cara, é a rota menos segura, porque ele escolheu aquilo. Como eu explico essa transposição para uma máquina de aleatoriedade? Veja, tem uma subjetividade tão grande aqui que fica muito difícil eu compreender se isso foi aleatório ou não. Para algumas pessoas, isso é uma demonstração de heroísmo. O cara foi demonstrar que ele era herói. Para outros, pode ser, cara, o maluco só falou assim, vou meter o louco e vamos ver essa sereia cantar aí. Então, veja, tem uma camada que a gente não consegue computar de forma alguma. Mas tudo isso... Esse é um ponto aqui. Falando ainda de gregos antigos, isso aqui é uma coisa chamada Clereteron. O Clereteron era basicamente um sistema de sorteio que existia lá em Atenas, em 300 antes da Era Comum, para tentar escolher as pessoas que iam participar da Bule, que é o conselho administrativo da polis ali. Então, por exemplo, temos um problema, vamos escolher as pessoas para poder discutir sobre isso. Então, em vez de escolher, por exemplo, eu vou escolher meu amigo, ou eu vou escolher aleatoriamente alguém que, na verdade, não vai ser aleatório, vai ser porque tem algum traço que me interessa, ou porque eu acho bonito, ou algum outro viés meu. Se inventou essa maquininha que tentava colocar ali, de alguma maneira, o nome das pessoas, então colocavam em pedrinhas, e o que saíam as pessoas de maneira aleatória. É aleatório? Não, não é. Se a gente começar a discutir questão de física, que a gente já vai discutir daqui a pouco, a gente percebe que existem posições que poderiam ser mais vantajosas, menos vantajosas. Mas a busca do que é aleatório, ela existe não a partir de agora, mas desde algum momento que o ser humano percebeu que ele não era tão aleatório assim. Mas do ponto de vista computacional, e agora a gente começa a conversar um pouco mais, é que do ponto de vista teórico, não existe aleatoriedade. Tá, mas eu gerei ali número aleatório. Putz, cara, não é. Não é. Quando a gente pensa em algoritmos que geram números aleatórios, em primeiro lugar, que eles não são de números aleatórios. Se a gente for ver bem, são de pseudo-aleatórios. Por que isso acontece? Primeiro de tudo, porque muitos algoritmos... A estrutura do algoritmo, no geral, ela é determinística. Tem uma entrada, tem uma saída. Se você repetir a entrada 15 vezes, o ideal é que a mesma saída aconteça 15 vezes. Se eu tenho uma seed, uma semente 3... o resultado num determinado algoritmo vai ser sempre 7. Ah, mas, nossa, quando eu gero um número, cada vez sai um número diferente. Sim, cada vez sai um número diferente porque, obviamente, ninguém vai escrever um algoritmo simples. Você vai acrescentando camadas de dificuldade. Mas a real é que não existe, na nossa física clássica, no nosso computador clássico, no processador clássico que a gente tem hoje, uma entrada e uma saída que seja realmente aleatória. Então... quando a gente pensa nisso, pensando nos processadores que a gente tem, a gente tem que considerar também que o processador tem efeito no que a gente cria. Porque o processador que a gente tem hoje é um processador determinístico. Elétron tem estado sim e não, 0 e 1. Vai daqui para lá, de lá para cá. Se a gente pensa, aí de novo voltando à questão da computação quântica, mas não quero de novo tomar a computação quântica como um hype aqui. Eu sempre falo para a gente ter muito cuidado com isso. Ali sim algumas pessoas falaram, não, agora como você tem tantos estados, você poderia gerar números que são totalmente aleatórios. Mas isso não acontece ainda. Um método muito comum que a gente usa de número pseudo-aleatório, para quem tiver curiosidade, é o de número congressial linear. Então ele combina os valores anteriores para gerar o próximo. Para quem associou aí, por exemplo, cadeia de hash. Quando a gente pensa numa cadeia, num conjunto, por exemplo, de livro-razão de blockchain, a gente tem um exemplo de número que seria nessa sequência. Eu utilizo o anterior para ir para o posterior. Isso vai acrescentando camadas de dificuldades. Se eu chegar no último número, sei lá, na linha 500, para chegar para o primeiro número, é muito difícil computar. Mas veja, o aleatório aqui, de novo, não é porque ele é aleatório, não é porque é algo que eu não consigo conceber, no sentido de inexplicável. É algo explicável, da qual eu não tenho capacidade de explicar. É como é o aleatório de todas as questões da vida. Processador interfere, tá?
Então, quando vocês forem trabalhar com alguma questão de geração de número aleatório, o processador de vocês interfere em questão de ruído, em questão de voltagem. Você pode usar todas as configurações do processador para acrescentar alguns ruidinhos ali no teu número aleatório, mas ele continua sendo pseudo-aleatório. E os números pseudo-aleatórios, apesar de eu estar falando de jogo, ele é utilizado em criptografia. Então, chave RSA, Diffie-Hellman, privacidade diferencial. Então, por exemplo, adicionar ruído num dado para que ele não seja identificado com tanta facilidade. Tudo isso passa por números pseudo-aleatórios. Simulação. Então, na parte de física, química, engenharia, às vezes a gente não pode... Eu não posso implodir um prédio agora para poder descobrir o que vai acontecer ao redor. Eu tenho que simular. Então, eu posso utilizar números aleatórios para isso. Outro uso também que eu acho muito legal de número aleatório, que é muito ligado com o processamento humano, é a parte de neuromatemática e neurocomputação. Então, às vezes, eu não tenho como pegar, às vezes, um cérebro que está fora de um corpo e fazer ele funcionar. Muito disso passa, às vezes, por métodos de números pseudo-aleatórios em uma simulação. Então, eu escrevo um código Python, R, que seja, coloco ali um valor aleatório e isso me gera um resultado. Exemplo. Existe uma coisa em estatística que seria o random walk. Então, para ir do ponto A ao ponto B da maneira mais aleatória possível. Não vai ser aleatório totalmente, a gente já sabe disso. Mas quantas formas eu posso fazer? Quais caminhos eu posso chegar? Você pode simular dessa maneira. Random walk na prática. Métodos estocásticos, principalmente quando a gente olha para a bolsa de valores, tá? É muito utilizado, por quê? Porque você olha para a bolsa de valor, cara, a gente sabe o que interfere. A economia, a política, aconteceu algum evento. O problema de acontecer algum evento que a gente pode ir de um evento, caiu a energia da bolsa de valores, ao evento explodiram uma bomba não sei aonde, como isso vai afetar. Eu não tenho como saber o que vai acontecer amanhã. Eu posso colocar um valor pseudo-aleatório para simular. Poxa, se só faltar energia na bolsa de valores, eu perco R$5. Se cair uma bomba, além de perder todo o meu dinheiro, a gente vai ter um caos mundial que não era para estar acontecendo. Então, eu posso simular esse tipo de coisa. Dentro de jogos, não é somente em jogos, como a gente está vendo agora, de questão de jogo de aposta, cassino online, mas também quando a gente pensa em jogos, por exemplo, de RPG, quando a gente pensa em jogos em geral, então tem um cenário que um personagem, para mim, ele vai para a esquerda, para outro ele vai para a direita. Tudo isso pode ser simulado também dentro com base de números aleatórios. E inteligência artificial. Então, eu, por exemplo, quero achar um novo caminho, quero achar uma nova forma de pensar, principalmente em deep learning, quando tem aquela... Não seria um mito, porque, de novo, a questão da explicabilidade, mas tem aquela visão que eu não consigo entender como foi feito, a explicabilidade num todo. Posso colocar um ruído aleatório para que ele traga um novo resultado. Então, por exemplo, eu sempre tive no aprendizado supervisionado que se entra tal padrão, sai padrão Y. Então, por exemplo, pessoa quer empréstimo, pessoa tem condição de pegar um empréstimo, sai resultado que a pessoa vai ter um empréstimo. Eu posso descobrir que um padrão de uma pessoa, por exemplo, de maneira aleatória, ela não tem exatamente o padrão que eu esperava, mas ela também pode ter um empréstimo, porque alguma coisa dela pode cobrir aquele valor. Enfim, coisas que eu não consigo conceber a variável. Aqui está a magia, quando a gente pensa na inteligência artificial, especialmente no deep learning, da questão dos vieses. O dataset já está enviesado, claro, mas eu posso tentar pensar algumas maneiras para tentar diminuir esse viés. Isso aqui é uma técnica legal para eu não ficar, por exemplo, só no meu mundinho achismo de recortar determinada variável ou ter determinada feature. Mas então, vamos lá. Essa palestra, de fato, é sobre jogos de aposta. Eu acho que todo mundo aí já ouviu falar de jogos de tigres, todo mundo aí já viu joguinho de aviãozinho, esse tipo de coisa. Mas a gente tem, por exemplo, uma questão de jogos físicos. Então, por exemplo, aonde eu tô, aqui, esse palco cedido, muito obrigada. Bingo da igreja e bingo da festa junina, para quem estava aí aproveitando junho. Tombola e roleta de cassino e todos os afins. Vamos pensar nisso tudo como honesto, tá? Vamos pensar numa roleta honesta, a gente vai pensar sempre no mundo honesto. Se nada é aleatório, tudo é previsível. Então não é aleatório. Não é porque cai a bolinha ali, se foi jogada de uma maneira honesta, que vai cair num determinado número sempre. Eu consigo prever de alguma forma. Novamente, o problema vai estar na variável. Então, quando a gente pensa num jogo honesto,
Quando a gente pensa numa estrutura honesta, a gente não está falando que ela é imprevisível. Isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente fala, agora já falando já de jogo de aposta mesmo, ele é honesto, a roleta é honesta porque ela é imprevisível. Calma aí, meu amigo, ela não é imprevisível. Ela só tem camadas que tornam ela mais difícil de ser computada a previsibilidade. Quando a gente pensa, por exemplo, em roleta clássica, a gente sempre vai ter ali uma roleta europeia que ela vai estar em 1,37, a minha chance de acertar o número, 1,38 para a roleta americana, porque ela tem uma casa extra. Essa variaçãozinha tem causa uma diferença de vantagem para casa de 5,26 na roleta americana, enquanto da europeia 2,27, porque o espaço para você acertar é maior ou menor. Não é só você calcular que a tua chance é 1,37 ou 1,38. Às vezes o cara é super honesto, o croupier ele é honesto, ele não está ali de sacanagem. Ele jogou de um jeito, ele jogou de outra bolinha. Se você calcular, se você for puxar essa variação, você descobre que, por exemplo, se ele jogar assim, ele bate mais em número par. Assim ele bate no número ímpar. Ou ele jogou com mais força, bateu num ponto e foi. Na tombola, por exemplo, tombola é aquele clássico, é o bingo que a pecinha ela é redondinha, ela é uma bolinha. Poxa, lascou a partezinha de uma bolinha e ela já não está mais rodando direito. Cara, é muita coisa para calcular. Isso significa que o jogo é honesto. Claramente, a roleta também tem que parar numa distribuição normal, não pode ter uma variação tão grande. Mas ela não é imprevisível. A gente não calcula a física por trás das coisas, tá? Quando a gente pensa, uma coisa que a gente tem muito, às vezes, é até uma separação de estatística com física. Às vezes elas não se bicam ali, ou algumas pessoas das áreas não se bicam. Mas se a gente for começar a trazer tudo, a gente percebe que, na verdade, dá para calcular. A gente só não vai chegar nunca em resultado nenhum. E aí chega o online. Até aqui o que a gente entendeu? Cara, não existe nada aleatório. O que existe são camadas para tornar mais difícil a aleatorização. Se a gente pensa no online, agora vamos começar a problematizar um pouco. A gente já entendeu que aleatório não existe. Então o coleguinha vai lá e aposta 15 mil reais no jogo do que seja. É aleatório? Depende só da sorte dele? Não, não depende. Só que assim, vamos começar aqui por baixo. Tem a questão do design. Tu vai olhar o design desse jogo, ele é um design bonitinho, tem uma musiquinha de fundo, tem uma expectativa que gera para a pessoa. Isso já não é auditado. Um problema que eu coloco, assim, não sou do design. Se dependesse de mim, o mundo ainda estava em tela preta, cara. Eu front-end, eu, inimigos para sempre. Mas o design é uma coisa importantíssima. E a gente, às vezes, não dá o devido valor para ele. Isso significa o devido valor, inclusive, de como auditar Dark Pattern. Então, padrões ali que conseguem te incentivar a continuar jogando ou te fazem apertar um botão errado, ou em geral. Essa é uma vírgula que, assim, eu já acho um problema não só aqui. Acho um problema fora em todas as áreas. Em privacidade, por exemplo. Dark Pattern de privacidade, por exemplo, é uma coisa que eu sempre critiquei. Mas a gente pode começar a pensar que o usuário comum... Cara, usuário comum, vírgula. Eu olho para isso todo dia. Vocês acham que eu vou olhar para o negócio e falar assim, putz, minha probabilidade é de tal aí, aleatório. Não vou. Não vou. Acha que alguém no dia a dia, quando está jogando, vai parar para pensar, putz, minha probabilidade é de Y. Ou isso aqui tem uma chance e tal. Não vai. O usuário não vai fazer isso. Seja um pouco pela pressão do design e seja porque ninguém é educado para isso. A gente não tem uma educação para poder falar com o usuário e ensinar ele, cara, sorte é um negócio aí que meio subjetivo, é um negócio da tua cabeça, cara. Isso aqui por trás está rodando um algoritmo. A gente não para pensar nisso. A gente pede... Tem gente que pergunta no buscador e pede por favor, porque acha que é uma pessoa por trás. Você vai me querer me falar que a pessoa vai entender que no jogo tal é aleatório? Como isso chegou assim, né? Como a gente começou a ter questão de jogo online? Tem uma brecha na legislação. É por isso que a gente não tem cassino físico no Brasil, pensando muito aqui na questão nacional, mas a gente tem uma brecha de legislação que começou a regular apostas online, ficou um vazio ali, uma confusão, aí o STF, depois de 2019, falou que tudo bem, pode ter aposta online de cassinos fora do Brasil, como cassino online. E aí aconteceu também que agora em 2024 o Ministério da Fazenda tem que autorizar essas casas a operarem no Brasil. Um pouquinho mais de controle. Mas não é crime. O problema é que não é crime, tranquilo, cada um aposta e faz o que quer, show, mas a gente não tem estrutura para auditar, nem como auditar, em que país a gente vai auditar.
O país é um ponto importante. Não é um problema, ou é um problema, não quero chegar nesse ponto, ser fora do país. Mas existe uma coisa no Brasil que é a segurança jurídica. Como existe em cada país, oferece à sua população a segurança jurídica que pode. A partir do momento que eu jogo, eu, por exemplo, tenho no Brasil um standard, por exemplo, de lei. E eu vou e jogo numa casa que fica no país, lá não sei aonde, tal país, que não tem legislação nenhuma. E eu sou roubado. Ou eu percebo que está acontecendo, eu percebo que o código ali tem um desvio. Eu vou recorrer a quem? No Brasil, eu posso tentar recorrer, trazer para o Brasil, um caos. Talvez eu não vá conseguir. E eu não tenho como recorrer no país de origem. Então, a gente começa com esse primeiro problema da transferência internacional. Segundo ponto, como que a gente audita? Se eu não tenho como auditar, se eu não tenho regra para auditar, como eu vou fazer essa auditoria? Quem vai fazer essa auditoria? Como? Se a gente pensa em estruturas de cassinos muito grandes, Monte Carlo, Malta, Las Vegas, Buenos Aires. Lembrando que na Argentina não é permitido, tá? É permitido em alguns lugares, como Buenos Aires. Eu acho muito importante colocar isso, o pessoal vai falar, vou para tal lugar. No Uruguai é permitido tudo que é ponto. Como é que eu audito? E quem vai auditar os auditores? Porque, claro, alguém sempre vai viciar alguma coisa. Alguém sempre vai aproveitar. Sempre tem a escapadinha ali. Mas como? No Brasil, a gente não pode nem oferecer isso. A pessoa oferece lá o seu cassino online e vai. E funciona. Esse é um outro ponto também, quando a gente vê propaganda de determinados cassinos online. A gente vê muito golpe. Então, existem casas que são oficiais, como existem casas que são problemáticas e que não oferecem nada. Mas o principal de todo esse discurso aqui, para começar a fechar, que eu quero que saia daqui, é que aleatório não existe, cara. Não tem como você começar a jogar e falar, isso aqui é sorte. Isso aqui foi, eu ganhei porque deu sorte, eu perdi porque deu azar. Isso simplesmente não existe. E o especial é exatamente isso. O usuário, ele ainda não é capaz de compreender que ele está sendo manipulado. E, na verdade, quando a gente desenvolve as coisas, às vezes a gente nem percebe que a gente também está manipulando, colocando aqui um passinho para trás como desenvolvedor. Às vezes a gente não tem um estudo do que é aleatório, a gente só põe ali a seed e funciona. Só a título de curiosidade, se vocês gerarem pelo pacote do Python números aleatórios, o RGNC, é diferente do resultado do R, por exemplo. Porque passa por camadas que a gente nem entende ainda por onde vai. A gente entende, a gente pode abrir o pacote e começar a fazer uma engenharia reversa. Mas a gente não vai fazer isso no dia a dia. E o especial, por fim, para fechar, é o subjetivo, que é a parte humana, de fato, que a gente não, mesmo com um monte de legislação, a gente não vai conseguir fechar nunca. Que eu gosto muito também da história, que é o oráculo de Delfos, que foi consultado por um líder, aí ele pergunta da guerra, e aí o oráculo diz que ele vai ir para a guerra, vai vencer e destruirá um grande império. Ele venceu ele mesmo, ele perdeu. O império que ele destruiu é o dele. Só que ele saiu de lá confiante que ele ia ganhar. Então, sempre tem a subjetividade do resultado. Ou seja, você ganhar 3 vezes na roleta não significa que você vai ganhar na quarta. Mas você certamente vai tomar que você vai ganhar na quarta também. E, por fim, se for apostar, eu falei, eu não sou a favor nem contra, muito pelo contrário, mas se for apostar, aposte com segurança, com limite, não faça isso uma renda, faça isso uma diversão. E se você estiver num ponto já ali, putz, eu percebi que eu estou viciado, procura ajuda, cara. Não, eu acho que assim, é aquele negócio, está acontecendo, as pessoas estão jogando, as pessoas estão gostando, pessoas estão se passando no limite. Se você percebeu que é o teu limite, não tenha vergonha. Vai lá, pede ajuda, resolve isso enquanto é tempo. E por fim, como deu para perceber, eu sou do Sul, muito orgulho. O Rio Grande do Sul ainda está passando por uma dificuldade. E aí, não esqueçam, não é porque a gente parou de chover que o problema passou. Pessoas estão fora de casa, pessoas não têm onde morar, pessoas estão passando fome. Para aqueles que ainda puderem ajudar, sempre muito bem-vindo para reconstruir uma parte do nosso país aí. Muito obrigada, agradecer a vocês que aí tiveram paciência de me ouvir, agradecer também meus pais, Deus, a URGS, ao meu orientador, que é o Edson Pinaton, Sérgio Wexler, que é uma pessoa que sempre me ajuda aí com umas conversas, a organização da Campus Party, pela confiança que tem sempre quando eu quero participar do evento, novamente vocês pelo tempo, e a Davi Grimberg. Muito obrigada. E para quem quiser me procurar aí, meu nome é Sofia Machalowitz, só tem eu com esse sobrenome, eu garanto, não vão achar outra pessoa, fiquem à vontade de procurar em qualquer mídia social.
E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa quiser perguntar aqui, ou quiser me perguntar mais no privado, quiser ficar desconfortável para falar em público, só me falar. Valeu!